professora, nós somos o segundo grupo responsável pela parte da arte egípcia e agora nós vamos falar um pouco sobre a contextualização histórica, que é a minha parte, e vamos falar um pouco também sobre os outros temas que temos aqui abrangindo. Temos o tema dele, que é a parte da forma artística, e temos também os outros temas. Temos a parte teatral, temos as curiosidades e também temos um resumo geral, tanto da parte do Egito, que acontecia lá, quanto da parte do seminário. Vamos fazer um resumo do que falamos aqui. Bom, é muito importante o compreendimento de todos, então nós pedimos que o máximo de atenção possível. Eu sei que não é fácil estar aqui, tanto quanto numa sala de aula, mas nós vamos tentar e agradecemos muito pela sua atenção e pelo seu compreendimento. Bom, eu vou falar um pouco, meu nome é Marco Aurélio e eu vou falar sobre o contexto histórico. Muitas pessoas não sabem o que aconteceu naquele tempo, só sabem, tipo, das histórias de terror, sobre as múmias, sabem sobre as pinturas, sobre as esculturas e também, às vezes, vira e mexe, via alguma pirâmide na internet e não sabe o contexto em si que aquilo tinha. Mas isso tinha uma história, e não é uma história de tipo, aquela pirâmide está ali porque eu achei bonito, aquela pintura é daquele jeito porque ela é bonita, eu tive essa ideia de fazer, dessa forma e vou fazer, só para ocupar meu tempo. Não, aquilo tudo era uma homenagem e uma representatividade à sua religião. Como? Tipo, eu vou fazer esse quadro a respeito da minha religião. Tudo aquilo tinha um contexto em si, nada era feito por acaso, tudo aquilo tinha um respeito. Eles eram muito espirituais, então aquilo tudo tinha um respeito espiritual. Por isso muitas pessoas acreditam também em maldições, acreditam que essas coisas têm alguma ligação com alguma coisa, porque a história egípcia realmente tem muitos traços e muitas coisas, coisas que ainda hoje ainda não foi descoberto. Então o que podemos falar sobre isso? Há cerca de 3.000 anos, antes de Cristo, deu-se início à arte egípcia. Como eu disse, esculturas, monumentos, obras, etc. Tem um respeito religioso muito grande e também tem um respeito muito espiritual. Bom, espiritual, como eu posso dizer? Para você ter exemplo, uma pirâmide guardava o seu túmulo. Um túmulo de uma pessoa morta era uma coisa muito respeitada. Como? Respeitada como? Eu vou entrar ali e vou ficar em silêncio, igual eu faço no cemitério hoje em dia. Não, aquilo era uma coisa de bastante respeito e uma coisa muito séria, levada. Tipo, era um lugar privado e ali também tinha muitas especiarias, tinha ouro, tinha as peças valiosas, vasos. Por quê? Porque eles realmente acreditavam naquela cultura e na religião deles, que eles tinham uma vida após a morte. Mas o que vasos e ouro tem a ver com vida após a morte? Então, eles acreditavam também que tudo aquilo que eles conseguiram alcançar nessa vida, eles iam levar para a próxima. Desfaz todo o ditado que temos aqui, não vamos levar nada para o túmulo. Isso contraria tudo, né? Então, como eles acreditavam muito a vida após a morte, eles também cultivavam muito o corpo da pessoa. Como? Eles no momento da sepultação, ou como pode ser chamado, guardar o corpo, né? Porque seria ser conservado, eles tiravam todos os órgãos, faziam um processo, eu não sei muito bem, mas eles faziam um processo que secavam os órgãos e depois faziam algumas coisas para deixar tudo conservado, né? Conservar o corpo em si. Pois se os órgãos ficassem dentro do corpo, iria acontecer o que acontece naturalmente, né? Todo o processo pós-morte e assim os órgãos apodrecerem e esfocarem, assim como acontece hoje em dia. Então eles tiravam todos os órgãos, faziam tudo para conservar o corpo da pessoa, para na sua segunda vida ele ser uma pessoa conservada, tanto para os nobres quanto para os pobres. Mas tinha uma desigualdade social muito grande também. Como? Até na parte da sepultura. Você podia comparar uma sepultura de uma pessoa que tinha uma grande importância social quanto uma pessoa que não tinha tanto assim. Uma pessoa que tinha grande importância tinha um túmulo mais luxuoso, as coisas que eles iam levar para a segunda vida eram coisas mais luxo, com certeza, né? Eles tinham um túmulo, uma decavação na terra e tinha a decavação acima, né? Para mostrar que ali tinha um túmulo. E essas pirâmides tinham um corredor que era para levar para a sala fúnebre, que era a sala que o corpo em si ficava. E logo
E logo do lado, assim, alguns metros, ficava uma sala grande e de alguns cômodos. Por quê? Para essas pessoas ficarem em sua segunda vida. Eles acreditavam muito nisso, como eu já falei. Então eles levavam muito a pé da letra essa parte. Mas também tem uma consequência. Se a pessoa não fosse uma pessoa de religião muito forte, uma pessoa que não acreditasse, uma pessoa que não colaborasse muito com o aspecto religioso, ele não teria isso tudo. Seria como o aspecto que temos hoje em dia do céu e do inferno. Ele ia pagar por isso, se ele não fosse uma pessoa totalmente religiosa, né? Então eles acreditavam muito nisso, essa era a crença deles. E agora os outros vão falar e dar um contexto melhor sobre tudo que acontecia ali. Eu sou o Patrick e vou falar sobre as formas artísticas. Como sabemos, existem três principais formas artísticas, que é pintura, escultura e arquitetura. Bem, como sabemos também, o povo egípcio ele era de religião politeísta, então eles acreditavam em vários deuses. Essas artes egípcias elas tinham bastante relação com a vida religiosa desse povo. Então, estátuas, pinturas, estatuetas e obras arquitetônicas, elas estavam ligadas diretamente ou indiretamente com a vida religiosa desse povo. Sobre as pinturas. As pinturas, elas eram feitas geralmente nas paredes das pirâmides. E elas retratavam a vida dos faraós, as ações dos seus deuses e deusas para com o seu povo e a vida após a morte, pois eles acreditavam que no Egito cada pessoa, ao morrer, passava por um julgamento e ia ter a sua segunda vida. Então, essas pinturas elas eram feitas nas paredes e elas eram feitas a fresco. A fresco significa que eles pintavam, que essa tinta era feita de pó de minério e materiais orgânicos tirados da natureza. Eles pintavam na parede com um reboco ainda úmido, para que quando a tinta secasse, perpetuasse junto com o reboco e para que elas se perpetuassem até o dia de hoje. Essas pinturas eram feitas também a perfil. O que quer dizer a perfil? Elas seguiam a lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Onde o tronco, a parte do corpo que eles desenhavam dos seus deuses, o faraós que eles retratavam, a parte frontal para frente, os seus braços, pernas e cabeça, a parte lateral. Eles desenhavam apenas a parte lateral. Essa é a lei da frontalidade. Bem, esse povo egípcio ele não tinha muita técnica de perspectiva, ou seja, de imagem tridimensionais. Então a gente não tem assim uma perspectiva de dimensão ou de tamanho. Bem, nessas pinturas vinham frases ou expressões em escrita hieroglífica. O que é escrita hieroglífica? Eram desenhos que significavam expressões ou palavras. Bem, sobre as esculturas, a gente percebe que nas tumbas é o lugar que a gente mais encontra as esculturas, pois foram encontradas a maior parte das esculturas de ouro nas tumbas. Aí a gente percebe que esse povo egípcio ele dominava muito a técnica artística e trabalho com o ouro, pois nas tumbas encontravam estatuetas de seus deuses ou faraós, todas modeladas a ouro. Nas tumbas também a gente encontrava várias máscaras mortuárias para protegerem as múmias. E elas também eram feitas de ouro. E nessas tumbas também a gente encontra várias estatuetas de seus deuses e deusas, pois eles acreditavam nessa religião politeísta de seus deuses e deusas e retratavam através de imagens detalhadas com ouro. Eles talvez não sabiam como eles eram, mas eles imaginavam. E a gente percebe também que cada autor, cada pintor, cada escultor, eles não fazem imagens semelhantes umas às outras. Até que tem características umas iguais às outras, mas cada um, tanto na pintura como na escultura, tem traços diferentes umas das outras. Bem, sobre a arquitetura. Bem, o povo egípcio, durante anos, eles dominaram bastante técnicas matemáticas,
pois só com isso eles conseguiam fazer aquelas pirâmides. Ou seja, eles dominavam a técnica matemática para poderem cortar aqueles pedaços de pedra, aqueles pedaços de rocha, tudo detalhadamente para que um se encaixasse no outro para formar aquelas belas pirâmides. Então, sobre as pirâmides, como também a gente sabe que no Egito é onde a arquitetura domina e predomina lá, é o lugar onde mais existe arquitetura e é um dos lugares mais observados do mundo, tanto pela sua beleza. Então a gente vê que lá é um lugar onde há bastante beleza naquelas pirâmides, pois teve um grande esforço para fazer aquilo. As pirâmides, acho que algumas pessoas não sabem esse significado que eu vou falar, mas as grandes pirâmides, elas significam o quê? Elas significam o grande poder do faraó para com o seu povo, no seu mandato, naquele tempo. Ela também era feita para quê? Para que eles guardassem a riqueza do faraó, pois eles acreditavam que o faraó morreria, passaria por um julgamento e voltaria na sua segunda vida. Então, aquela pirâmide estaria com todos os seus pertences, ouro, prata, joias, peçarias, estaria tudo para que ele voltasse na segunda vida e pudesse usufruir de tudo aquilo que ele tinha na vida anterior. Bem, as pirâmides, elas foram construídas para que perpetuassem a morada dos faraós. Sabemos também que o Egito ele dominou a escravidão, então ele tinha bastante povos escravos. Então eles pegavam esse povo escravo para fazer a mão de obra pesada dessas pirâmides. E elas foram perfeitamente feitas e perfeitamente colocadas, cada pedaço de rocha, cada cruz de rocha nesse lugar, que ela se perpetua até hoje. Eu sou Ilan Matheus, vou falar sobre as curiosidades, que é uma coisa de extrema importância para a nossa sociedade. Eu vou começar falando sobre as estatísticas de uma das maiores pirâmides e mais conhecidas, que é a Pirâmide de Quéops. Essa pirâmide foi construída há 13.000 anos antes de Cristo. Ela possui 230 metros de comprimento de cada lado, 140 metros de altura. Cada pedra que está composta nela tem, em média, 2 toneladas. Então, no peso total da pirâmide foi retirada um resultado de 6 milhões de toneladas. Deixa eu ver. As pedras que foram utilizadas para a construção da pirâmide foram retiradas de um local As pedras que foram utilizadas para a construção dessas pirâmides e de todas as outras, que são mais de 130 pirâmides, foram retiradas de uns 800 quilômetros de distância do local, porque no Egito não existia o tipo de pedras para a construção das pirâmides. Então eles iam em um local buscar as pedras e traziam a pedra pelo rio Nilo. Agora eu vou falar sobre os gatos, que eram um animal muito idolatrado pelos egípcios, pelo fato dos gatos matarem os ratos que existiam lá, porque era um incômodo muito grande para eles. Então o gato era tratado como um componente da família dos egípcios, e se alguém assassinasse os gatos era sujeito à pena de morte, ou se o gato morresse, os egípcios raspavam um pedaço da sobrancelha para o sinal de luto, e os gatos e esses gatos eram sepultados como seres humanos. A arte egípcia nos dias de hoje. Podemos citar vários monumentos egípcios que existem até hoje, como as pirâmides de Gizé,
que é um sítio arqueológico localizado na região de Gizé, e compará-las com as pirâmides LBV, localizadas em Brasília. Outro monumento que podemos citar é a Mastaba, que é um túmulo egípcio, e comparar com o monumento de JK, o Memorial de JK, também localizado em Brasília. Outro monumento egípcio que existe até hoje outro monumento egípcio que podemos comparar até hoje é o hipogeu, que é outro tipo de túmulo diferente da Mastaba, e compararmos com o Palácio do Planalto, também em Brasília. Outros itens da vida de hoje em dia também podemos citar as argolas dos brincos, os colares, as pulseiras, são tipos de itens egípcios que existem até hoje. Meu nome é João Manuel, eu vou fazer um pequeno resumo de todo o assunto apresentado aqui. Bem, o povo egípcio foi um povo que vivia na África, às margens do Rio Nilo. Era um povo muito inteligente e muito sábio, tanto pelo lado da sua cultura, do lado da sua escrita. Eles tinham escrita própria, que eram os hieroglifos, que eu vou apresentar mais na frente. Sua vida cultural e artística é muito relacionada ao lado religioso, pelo fato de que eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Posso citar o nome de alguns deuses: o deus Anubis, que é o deus da mumificação; o deus Osíris, que é o deus da agricultura e da fertilidade; e a deusa Ísis. Bem, eu toquei no nome do deus Osíris, agora eu vou falar uma pequena lenda, que essa lenda é muito importante pelo fato da compreensão da crença deles de que havia uma vida após a morte. Bem, Osíris era um rei muito poderoso, ao qual seu governo no Egito estava indo nas mil maravilhas, pois ele era o responsável por unificar o Egito juntando as duas terras, já que o Egito era dividido em duas terras no tempo, de um lado do rio e do outro lado do rio, ao qual elas não eram unificadas até o governo do deus Osíris. Osíris era casado com sua irmã e também esposa Ísis. Osíris tinha um irmão, Sétis. Esse irmão ele era muito invejoso. Certo dia, Sétis matou o seu irmão por causa dessa inveja, e então assumiu o trono. Ísis, como era muito apaixonada pelo seu marido, foi atrás do corpo, encontrou o corpo e fez, por meio de magias, o corpo renascer. Mas ela cobrou um preço. O preço foi o seguinte: ela engravidou de um filho de Osíris, que foi Horus. Quando Sétis descobriu que Osíris teve um filho, ele ficou com muita raiva. E então ele procurou Osíris de novo e cortou 14 pedaços de Osíris e escondeu por todos os cantos do Egito. Ísis, então, mais uma vez, como amava seu marido, foi atrás de todos os pedaços. Ela encontrou todos os pedaços, menos um. Então, como Osíris não estava tão perfeito, ele não podia ser o grande rei como ele era. Ele não era perfeito, mas faltava uma parte. Então, o que aconteceu? Osíris passou então a dominar o submundo, a dominar o mundo dos mortos. No submundo, ele tinha a ajuda de Anubis, que eu já vou falar. Por isso que essa lenda é muito importante, porque pelo fato de que toda a explicação artística ser relacionada à mortalidade. Eles acreditam, a grande característica do povo egípcio era que eles acreditavam na vida após a morte, que logo depois de as pessoas morrerem, os faraós, os cidadãos morressem, eles tinham o direito de ter um julgamento com o deus Anubis, que é o deus da mumificação, e o deus Osíris, que é o deus da agricultura e fertilidade. Ao qual esse julgamento eles iam ser julgados para ver se em sua vida eles eram fiéis à sua crença, se eles não pecavam. Se eles pecassem, era como se fosse, como o Aurélio já falou, é como se fosse a crença do céu e do inferno. Eles iriam para o inferno, caso não fossem tão fiéis, e iriam para um lugar melhor, que era a vida próspera.
que no caso eles teriam que pesar seu coração com uma pluma. O coração tinha que ser leve como uma pluma para passar. Tinha que ser puro. Não poderia ter muitos pecados. Bem, agora voltando à lenda. Quando Osíris passou a governar o mundo dos mortos, quem governou? Horus cresceu, o filho de Osíris cresceu. E então ele começou a batalhar contra seu tio Sétis. Certa vez eles batalharam e Sétis morreu. E Horus perdeu seu olho esquerdo. Mas Ísis, sua mãe, como gostava muito de seu filho e não queria que ele fosse para o submundo como seu pai, não fosse imperfeito, ela deu para ele o poderoso olho de Horus, que nós conhecemos. Então, de aí em diante, Horus foi o rei próspero do Grande Egito. Agora eu vou falar um pouco sobre a arquitetura egípcia. A arquitetura egípcia, o principal da arquitetura egípcia era os túmulos. O tipo de túmulo mais antigo era as mastabas. O que eram as mastabas? Eram construções em forma de trapézio. Acredita-se que as mastabas foi o começo de toda a forma de túmulos do Antigo Egito. Eles acreditavam que as pirâmides, que a primeira pirâmide, que era a pirâmide de degraus, surgiu com um mastaba acima do outro, formando assim a estrutura de uma pirâmide. A segunda pirâmide era a pirâmide de blocos, e a mais conhecida, a maior. A pirâmide, ao contrário dos mastabas, os mastabas abrigavam corpos de todos os tipos de população, faraó, cidadãos, entre outros. As pirâmides serviam para abrigar o corpo de pessoas de alto nível, como os faraós. Tinham dois significados nas pirâmides. Quanto maior a pirâmide fosse, mais fácil era de o corpo encontrar e chegar ao céu. E o segundo significado é quanto maior ela fosse, mais poderoso seria o faraó que ali estava enterrado. As pirâmides mais conhecidas atualmente são as 3 grandes pirâmides de Gizé, que foram feitas para os 3 faraós, Kelps, Kefra e Miquerinos, ao qual o mais poderoso era Kelps, pelo fato de, como eu já falei, a pirâmide ser maior. Essas pirâmides eram a pirâmide de Kefren, Kelps, que é a maior, ela tem cerca de 145 metros de altura, com milhões e milhões de blocos de rocha, ao qual cada um desses blocos tinha cerca de 20 toneladas de rocha. Muito bem feitos, muito bem cortados, como meu amigo Patrick já falou. Eles eram muito cuidadosos nessa parte de construção, eram muito perfeitos. Eu vou já dar um exemplo muito interessante. Outro elemento, o novo tipo de túmulo, eu esqueci de falar que o Império Egípcio foi dividido em 3 partes: Antigo, Médio e Novo Império. A questão dos mastabas das pirâmides surgiram do Antigo para o Novo. Não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga, para vocês verem como esse povo já era muito inteligente em questão da arquitetura. A partir do Médio Império para o Novo Império surgiram os mais novos tipos de túmulos, que são os apageus. O que são os apageus? Como o próprio nome já fala, Hipos, que vem de abaixo, e Gaia, que vem de terra, abaixo da terra. É como se fosse a pirâmide feita abaixo da terra, onde se encontrava a sala de mumificação, onde o corpo se encontrava, e a sala onde eles botavam alguns cômodos que eles acreditavam que o ser depois da morte iria morar. Localizado próximo a essas 2 salas também se encontrava uma sala na qual eles botavam todos os seus bens. Que eles acreditavam grandemente que depois deles morrerem, todos os seus bens iriam para a vida espiritual. Não ficavam não só na vida carnal, mas iam para a vida espiritual. Outro elemento muito importante da arquitetura egípcia são os templos. Bem, os templos serviam para demonstrar o poder dos faraós e dos deuses. Quanto maior o templo fosse, mais poderoso o faraó e o deus ao qual ele adorava era. Os templos serviam para os faraós irem e depositarem suas crenças e adorar os seus deuses. O templo mais conhecido atualmente é o templo de Ramsés II, ao qual na frente desse templo localizam-se 4 grandes estátuas de Ramsés II.
cada uma com 20 metros de altura, ao qual no meio dessas estátuas localiza-se uma grande porta. Essa porta dá acesso a uma sala, onde nessa sala está localizada uma estátua de cerca de 15 metros de Ramsés II, feita logo depois de sua morte. Como eu falei, a construção egípcia era tão perfeita, a engenharia era tão levada a sério, que em todo aniversário da morte de Ramsés II, o sol entra pela porta e ilumina a grande estátua feita depois de sua morte, simbolizando o quê? O renascimento de Ramsés através da luz. Outro elemento, e por último elemento não menos importante, é a grande esfinge. A esfinge que tem o corpo de leão e o rosto humano. A esfinge, muitos especulam-se de quem se tratava a esfinge, mas atualmente alguns historiadores descobriram que a esfinge se tratava de Khafre, um faraó muito poderoso da época. Todos os monumentos da arquitetura egípcia são voltados para o sol ou para a estrela polar, pois eles têm a luz como centro de renovação. Uma palavra-chave é eternidade, porque eles acreditam que tudo vai ficar para a eternidade, todas as suas coisas. Por isso que as pirâmides nunca foram destruídas e não tem nem como ser destruídas pelo fato de são muito fortes. Todas as suas coisas são muito fortes. Vou falar da pintura também, que é um fato muito forte. Já, logo a seguir. A esfinge, ela é voltada para o sol, para o leste, onde nasce o sol. Existem 3 grandes elementos do mundo egípcio. O sol, ao qual simbolizava o renascimento, porque eles acreditavam que como o corpo que renascia depois da morte, o sol, quando ele se põe, ele morre, eles acreditavam que ele morria e renasce todos os dias de novo. E era o que eles acreditavam, eles comparavam com a vida depois da morte. Outro símbolo muito importante era o papiro. O papiro servia para tudo, praticamente tudo. Eles usavam como forma de venda, que eles faziam sandálias, eles faziam vestidos, eles faziam tudo com papiro. E outro é a flor de lótus. Todos esses elementos simbolizam renascimento. Por quê? Porque quando o rio Nilo enchia, todas as plantações, todas as questões agrícolas deles morriam. Mas quando a seca chegava, ao invés de todas as coisas continuarem mortas, elas renasciam. Elas cresciam mais fortes e com mais nutrientes para o solo. O papiro, na enchente, morria, desaparecia, mas na sua seca, ele voltava muito mais forte, suas fibras. E assim serviam para várias coisas, vestimentas e tal. O último elemento é a flor de lótus, que como o papiro simboliza também o renascimento. Com a enchente do rio, todas as flores sumiam e com a seca as flores renasciam, floresciam, mais belas e cheias de vida. Por que essa questão de que eles adoram muito o sol? Porque eles acham o sol muito importante. Existem 2 significados. Eles acreditam que, como eu já falei, que o sol é símbolo de renascimento, como a vida após a morte, e pelo fato de que o deus Ra, o deus do sol, ser o deus da vida, considerado o deus da vida, pois eles acreditavam que ele sabia o momento exato de que cada ser morreria. Era o deus mais poderoso do Egito Antigo. Agora eu vou falar sobre as esculturas. Existe uma frase ao qual foi encontrada em hieróglifos que simboliza muito as esculturas egípcias. Essa frase é: aquele que se mantém vivo. Por que aquele que se mantém vivo? Porque as esculturas eram feitas depois da morte de alguma pessoa muito importante, tipo um faraó. O faraó Ramsés II, ele deixou seu templo com suas estátuas e há lá de dentro para mostrar sua vida. Eles acreditavam que mesmo depois da morte aquelas esculturas serviam para demonstrar que eles teriam uma vida mesmo depois do seu falecimento. Pois outro significado dessa frase, aquele que se mantém vivo, é o fato de que as almas, quando elas fossem para o julgamento, elas voltassem para os seus sarcófagos e não errassem de sarcófagos, não errassem o corpo, para não danificar a mumificação.
Para vocês terem noção de como essa questão de mumificação era muito defendida por eles. Elas tinham que ir perfeitos para o outro mundo. Eles passavam dias em dias fazendo manifestações artísticas. A questão da mumificação, tiravam os órgãos, separavam os órgãos do corpo para o corpo não apodrecer e não explodir. Para o corpo ir perfeito da vida carnal para a vida espiritual. E quando essas almas fossem para o julgamento com Deus Anubis e Osíris, como eu já falei, no momento que elas voltassem, elas não poderiam errar o seu corpo. Por isso que você já deve ter percebido, os sarcófagos cada sarcófago tem uma face diferente. Nenhum sarcófago tem uma face igual, porque ela representava a pessoa, o corpo que estava dentro dele, para a alma não errar no momento que voltasse do julgamento. Agora, por último, e não menos importante, a pintura. A pintura também representava isso, a questão da eternidade, de que tudo que eles ganhassem da vida carnal iriam para a vida espiritual. Mas tem um porém. As pinturas eram, na maioria das vezes, encontradas nos túmulos. Por quê? Porque as pinturas retratam o quê? Adorações aos deuses, festividades, plantações, pescarias, coisas que os faraós gostavam de fazer em sua vida carnal. Essas coisas, como eu já falei, existe uma sala no qual botavam os seus bens, que eram tipo coroas, pedras preciosas, ouro. Eles podiam levar essas coisas para outra vida, que cabiam dentro daquela sala dos bens. Já as plantações, as questões de adoração, eles não podiam botar, por ser uma coisa que não cabia ali, por ser um bem imaterial, vamos dizer assim. Então eles retratavam esses bens materiais nas paredes dos túmulos, ao qual esses bens que eram retratados, eles iam da vida carnal para a vida espiritual junto com o corpo. E por último, a escrita. Existem dois tipos de escrita. A escrita que era comumente usada por todos os tipos de população, que era a demótica, e a escrita feita por bens sagrados, que eram feitos pelos escribas, que trabalhavam justamente só para isso, para os bens sagrados, para escrever cartas em devoção aos deuses, que se chamava hieróglifos. E por último, eu queria explicar um pouco sobre como eram feitas as pinturas. As pinturas eram feitas em afresco. O que é o afresco? Bem, como meu amigo Patrick já falou, o afresco era feito, a pintura era feita com o reboque, vamos dizer assim, ainda úmido. Eles não deixavam o reboque secar, por isso que atualmente, quando eles se encontram pinturas, as pinturas ainda têm a sua coloração original. Porque para tirar a pintura era preciso tirar o reboque. E isso era muito difícil de ser tirado. E tipo, tem a questão da lei da frontalidade. Todas as representações artísticas de pinturas eram feitas nessa lei, a maioria das eram feitas na lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Vou repetir aqui, como meu amigo Patrick também já falou. O rosto e os pés eram feitos a perfil e o tronco era feito para frente. Por isso que com certeza vocês já viram a representação de múmias assim. Pois é mais ou menos assim a lei da frontalidade: o corpo, o tronco à frente e a cabeça e os pés a perfil. Outra coisa que eu queria falar é que as esculturas elas eram feitas em rochas. Por que em rochas? Porque eles acreditavam novamente na questão da eternidade. Eles não queriam que aquelas esculturas se quebrassem, se dividissem, se arrancassem daquelas rochas. Eles queriam que as esculturas se mantessem firmes, mesmo depois da morte de quem as fez. Por isso que a maioria das vezes, quando a gente compara, vamos fazer uma comparação aqui com a arte grega. Na maioria das vezes a gente vê as esculturas sem pernas, sem braços, sem mãos, porque elas eram feitas soltas e elas eram muito fáceis de ser quebradas. As egípcias não, eram feitas em rocha justamente para isso, para elas durarem muito tempo. Obrigado pela atenção. Lucas, eu vou fazer minha autoavaliação agora. Bom, professor, eu acho que eu mereço tirar uma nota 7, pois eu me esforcei muito, me empenhei muito, estudei muito, mas por conta do nervosismo,
eu me deixei levar e peço até desculpas por isso. Bom, professora, novamente eu, Marco Aurélio, e agora eu vou falar um pouco, eu vou falar na minha autoavaliação e um resumo do projeto. Do projeto não, do seminário, né? Foi dado o tema, foi bastante tempo para estudar, eu até agradeço por isso. Eu também quero pedir desculpas, pois alguns integrantes não vieram, como o Pedro Luiz e o David, não vieram por questões pessoais, não se explicaram, mas o fato é que eles não apresentaram e as suas partes foram puladas, né? A gente tentou explicar um pouco no resumo, mas é claro, não é tudo aquilo como a apresentação deles. A gente tentou fazer o máximo possível, não conseguimos o tempo que a senhora disse, mas tentamos fazer, né? Porque o importante é o aprendizado e não cumprir o tempo da meta, né? Tentamos explicar detalhadamente o máximo possível. E por questão disso, pela a minha concepção, a parte que eu expliquei, eu acho que o meu entendimento, o entendimento de todos que me ouviram ali, foi um entendimento bom. Eu não classifico como um péssimo entendimento. Então por isso eu me classifico com um 9. Eu peço essa nota porque pela questão do desempenho, assim como meus colegas também tiveram desempenho, eu acredito que eu também tive. Então eu acho que essa nota é uma nota boa para mim e também os restantes do grupo. Bem, sobre a minha autoavaliação, eu acredito que eu não obtive tudo aquilo que era desejado. Eu estudei, me empenhei, só que eu acho que eu não expliquei tudo aquilo que devia ser explicado. Então eu acho merecido de 6 ou a 7 a minha nota, pois eu deixei a desejar muitas coisas e acho que não expliquei detalhadamente o que eu deveria ter explicado. Eu sou Ilan Matheus, eu vou fazer minha autoavaliação agora. Na minha concepção, eu acho que eu deveria tirar uma nota de 8 a 8,5 pelo que eu fiz. Apesar de não fazer tudo que eu pretendi, como o Patrick falou, e é isso. Bom, meu nome é João Manuel e agora eu vou fazer uma autoavaliação do que eu apresentei. Creio eu que, com meu empenho, com as horas que eu perdi estudando, eu creio que eu consegui repassar o meu aprendizado para o resto das pessoas. Eu creio que a senhora vai entender bem o assunto. Eu sei que ficou muito repetitivo, mas como eu fiz um resumo da apresentação, eu dei mais exemplos, eu tive que generalizar mais do que os outros apresentaram. Eu dei exemplos, generalizei com a história de Osíris, como eu falei, com os exemplos esculturais, com os exemplos de artesanato e tudo. E eu creio que a minha nota que eu mereço é 10. Não querendo ser melhor do que os outros, mas pelo meu empenho e pela minha apresentação, eu acho que essa é a nota que eu mereço. Então, esse foi o nosso grupo, foi o segundo grupo responsável pela arte egípcia. Esperamos que o entendimento de vocês seja o melhor entendimento possível, pois, como eu já disse, muitos se empenharam aqui, diferente de outros que não se empenharam, mas tudo bem, né? Tentamos fazer a nossa parte e gostaríamos muito do retorno e também das notas desejadas, né? Que sejam bem avaliadas. Muito obrigado pela sua atenção.